não era o outro que dizia, o plural de capitão é capitões ou capitães? Eu outro dizia assim, depende das opiniões. Tá? Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui uma vez mais na casa da nossa irmã Laurinda, a nossa casa da quarta-feira. Deus é Senhor deste lugar. Os irmãos também, os irmãos que aqui estão vos saúdam. E aqueles que também normalmente estão, mas hoje não podem estar. Um abraço fraterno de todos nós e que realmente este momento possa ser frutífero para todos nós. Eu senti no meu coração esta noite trazer uma palavra simples acerca do reino, porque muito se fala acerca do reino e por vezes o reino tem sido mal interpretado. E então eu lanço o desafio de vos pôr também a pensar como Jesus fazia. A única forma de Jesus, que Jesus usava para pôr as pessoas a pensar era fazer perguntas. Não é? Quem dizem os homens que eu sou? E então uns diziam isto, diziam outro, e eles pensavam, e vocês, quem dizem que eu sou? E então Pedro, inspirado, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas ele primeiro teve que pensar, para depois responder. Não é? A gente só pensa quando é posta uma questão e nós temos que pensar na resposta. Eu queria que abrissem a Bíblia aí em casa juntamente connosco, no livro de Marcos, no capítulo 1, no verso 14. E nós vamos falar acerca do reino, E vamos ver como o reino tem sido mal interpretado e muitas coisas menos corretas têm sido faladas nos últimos tempos, mas nós sabemos que estamos a viver os últimos tempos, por isso é que o próprio Deus disse ao Josué, não pasmes nem te espantes. Se ele já disse ao Josué há não sei quantos mil anos atrás, essa palavra ainda é viva para hoje. Não pasmes nem te espantes. E realmente é verdade. No livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas. Diga comigo, proclamando as boas novas de Deus. Não é? O tempo é chegado, dizia ele. Portanto, a questão da pregação das boas novas e da vinda do reino é tudo uma questão de tempo. O tempo é chegado. Não é uma questão de espaço, é uma questão de tempo. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus começa por falar o quê? 90% do ministério de Jesus foi pregar acerca do reino. Nós podemos ir a Mateus, o Mateus já trata o reino como o reino dos céus, considerando da mesma forma. Porquê? Porque é que Mateus fala do reino dos céus? Porque os judeus eram muito religiosos e quando falavam acerca dos céus e quando falavam acerca do nome de Deus, nem eles o nome de Deus mencionavam. E quando eles tinham que escrever os manuscritos, eles iam se lavar e purificar e mudavam a pena e mudavam o papel com um sentimento tão zeloso. O nome de Deus era intocável. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles eram zelosos nesse aspecto. Mas isto para dizer o quê? Reino dos céus e reino de Deus significa precisamente a mesma coisa. Porque os evangelhos foram escritos para tipos de pessoas diferentes. E então aqui Marcos fala acerca do reino de Deus. Se nós olharmos para a palavra, ele está a dizer que o reino de Deus está próximo. Bom, estando o reino de Deus próximo, então o que é que tinha que haver no coração das pessoas? Como é que nós queremos o reino? Nós temos que manifestar o quê? Quando queremos uma coisa, temos que manifestar o desejo de ter. É ou não é? Se nós formos a Mateus 6, Jesus ensina precisamente isso na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e cumpra-se a tua vontade, seja feita a tua vontade. Então, o reino tem uma vontade própria. Tendo o reino uma vontade própria, nós agora já podemos falar, como estávamos a falar aqui em off, há pouco, acerca de família, porque o reino é uma família. E é uma família que partilha a mesma natureza divina. Porquê? Pelo Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Porque o reino de Deus é isso. Reparem o seguinte, quando alguns, não me levem a mal, mas eu tenho que dizer isto. Quando alguns pregadores apelam ao dinheiro, eles estão a apelar a tudo, menos a valores do reino.
Porque o reino de Deus não tem nada a ver com o dinheiro. E depois lá vem com a tal coisa, mas o povo tem que ser próspero, o povo tem que ter riquezas, o povo tem que ter... Não, o próprio Senhor Jesus diz, não acumuleis tesouros na terra. Ou seja, é tudo ao contrário. Porquê? Porque as pessoas valorizam as coisas que não têm valor e desvalorizam as coisas que têm valor. E então vem Jesus e diz, para quê? Para poder, a boa nova do reino de Deus está próximo, e então há duas condições. Para podermos compreender, nós temos que primeiro arrependermos-nos. Ou seja, aceitar que o caminho que nós temos é errado. Porque ele diz logo, começa assim, o tempo, diz o verso 15, o tempo é chegado, dizia ele. Portanto, o tempo é chegado, é agora. Não guardem para amanhã, o tempo é chegado. A decisão que tem que ser tomada é hoje. A decisão para a salvação não pode ser para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. A salvação é hoje, a oportunidade é hoje. Porque a pessoa, se não tomar essa decisão, pode perder a condição de ser salvo. Porque a oportunidade é dada e ele não aproveita a oportunidade. Exato. Então a salvação, todas as decisões, há um ditado que diz, não guardes para amanhã o que podes fazer hoje. Claro. Não é? Esse ditado aplica-se perfeitamente bem aqui a esta palavra. E então Jesus diz assim, o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. E então diz, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino está próximo. Se vocês quiserem entrar no reino, vocês têm que mudar de caminho. É tão fácil de compreender. Se eu ando num caminho errado, o reino está aqui, os valores do reino estão aqui. Eu ando no caminho errado. Se a boa nova é pregada dizendo, olha, o tempo é agora. O reino está próximo. Ok, o que é que eu tenho que fazer para entrar no reino? Arrepende-te e crê. Exato. Então eu tenho que dar uma volta e tenho que vir ao encontro de Deus. E como é que eu venho ao encontro de Deus? Pelo apelo do Espírito, porque é o Espírito que convence, não é o homem que fala muito bem. É o Espírito. O homem pode falar muito bem e soar falso. Nós hoje temos uma classe política que a gente os ouve e diz assim, caramba, isto parece que não soa cá, não entra cá dentro. Falam muito bem, mas isto é tudo palavras jogadas ao vento. Mas Jesus falava como tendo autoridade. E então ele apela e diz assim, arrependam-se e creiam. São as duas condições para nós termos acesso ao reino de Deus. E agora queria levar os irmãos a Mateus 6 para vermos isso. Todos nós conhecemos esta escritura de Mateus 6. Quando Jesus fala acerca da oração, ele vem e fala acerca da ajuda aos necessitados, fala acerca do amor aos inimigos. Ou seja, Jesus começa a falar dos valores do reino. Irmãos, quando nós oramos, o que é que queremos ver? Queremos ver feita a vontade de Deus. Sim. Exato. Então, a minha oração tem que ser não de acordo com a minha necessidade. Por vontade do Pai. Eu posso expor a Deus em oração a minha vontade, sim, mas eu tenho que me sujeitar à vontade dele, porque senão a minha oração é vã. É verdade. Porque a oração tem que ser sempre com base no Senhor, eu quero o que tu queres, eu quero. Exato, é isso mesmo. E então diz assim, versículo 5 diz, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Portanto, é um mau propósito de oração. É para as pessoas verem que eu oro. Que eu oro. E depois diz assim, eu vos asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. O quê? A bajulação dos homens. Ai, aquele homem é muito espiritual. Eu nunca vi aquele homem orar. Aquele homem não ora. Aquele homem ora pouco. O outro ora muito. O outro ora demais. O outro ora de menos. Nós não estamos cá para julgar coisa nenhuma. Nós próprios é que temos que estabelecer uma relação com Deus, independentemente daquilo que os outros pensam ou deixem de pensar. É isso mesmo. E depois diz assim, mas quando você orar, para o seu quarto, vocês vão reparar que hoje em dia, irmãos, deixem vir o meu coração para vocês aí em casa também. Quando uma igreja apela a orar no monte, quando uma igreja apela a orar, a fazer uma novena de oração, é uma igreja que está a manifestar incredulidade. E está a manifestar um sentimento religioso. E vou mais longe, faccioso. Porque é exatamente ao contrário daquilo que Jesus ensina.
Jesus diz assim, olha, e quando orarem, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ora ao seu Pai, ou seja, seja sincero. Jesus está a falar, irmãos, vejam se concordam comigo ou não. Eu não quero que vocês digam amém a tudo. Mas pensem nisto. Eu tenho a certeza que a minha oração a sós, a oração do irmão Zé a sós, a oração do André a sós, eu a sós com Deus, eu falo coisas que se tivesse alguém ao meu lado não falava. Já não se falava. É verdade, sim, senhor. Não falava. É verdade, sim, senhor. É. Porque eu até posso manifestar uma mágoa que tenho em relação ao Paulo. Como é que eu vou falar à frente do Paulo uma mágoa? Eu estava a orar para o Paulo ouvir que eu estou zangado com ele ou magoado com ele. Não. Ou alguma coisa que a minha esposa tivesse feito que não fosse do meu agrado. Senhor, eu não suporto isto. Irmãos. Exato, exato. É verdade. Nada. Essas coisas têm que ser coisas feitas entre nós e Deus. É uma intimidade que temos com Ele. Primeiro, Deus não vem falar cá para fora aquilo que a gente ora a Ele. Não é nenhuma. Não é? É verdade. Então, Ele é digno de toda a nossa confiança. Claro. E depois, eu tenho a certeza absoluta que da parte de Deus nunca vem uma crítica. Não. E nunca me vai ser imposta uma penitência. Quando as pessoas vão aos padres e ao confessionário, eles saem de lá com o quê? Carregados de sentimento de culpa. Exato. E ainda leva com 30 Pai Nosso e 40 Ave Marias. Isto não é dizer mal da Igreja Católica, Claro. mas é só para vocês verem que as pessoas pensam que é pela penitência que são perdoadas. Não, o perdão já nos foi concedido na cruz. O perdão foi concedido na cruz. Deus não nos perdoa, Ele já nos perdoou. Assim como Ele não abençoou, Ele já abençoou. E então, Jesus continua, diz assim, olha, mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu Pai, que está em secreto. E então o seu Pai, que vê, Em secreto. mas quando eu vou orar, eu espero que o meu Pai ouça. Pois. Mas aqui está a dizer que Ele vê. É, exato. O que é que Ele vê, irmão? O propósito do nosso coração. Porque nós estamos nus na presença É dEle. isso. Porque o que a gente fala, Ele não precisa de ouvir, Ele já sabe o que nós vamos dizer. É verdade. Quando a Bíblia fala a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que é um coração quebrantado e contrito? É por causa do que se ouve a pessoa falar? Não. É ver a angústia dela e ver a dor dela. Exato. E então Jesus diz, e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. 7 dias de oração, que é orar sempre a mesma coisa. Sejam honestos. É verdade. Então isso é o contrário daquilo que Jesus ensina. É mesmo. Sempre nós, quando nos juntamos, nós oramos, falamos uns com os outros. Não oramos a Deus, falamos uns com os outros. Claro. Os assuntos são sempre os mesmos. Não. Não. Porque é que a oração tem que passar a ser uma reza? Com tudo, fazer isto, fazer aquilo, fazer outro. Não. Então Jesus, quando Ele fala acerca da chamada oração do Pai Nosso, que não é uma oração, é o ensinar a orar, Exato. os valores da oração estão aqui. E então Jesus ensina, diz assim, olha, e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Nós fazíamos orações que era, Pai, venham envelopes do norte, do centro, do sul, que os cestos sejam cheios e tal, e não sei o quê. No culto a seguir, Pai, venham envelopes do norte, do centro, do sul, e não sei o quê. Era sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Aquilo já era pior que o relógio da moita. E lá de Conceição de Tavira, eu tocava as horas 2 vezes. E oração de relógio, né? E fazer o relógio da oração, ou seja, a cobertura de 24 horas. Mas onde é que a Bíblia ensina isso, irmãos? Isso é uma prática religiosa para prender as pessoas. É verdade. E muitos, como tu leste ao princípio, não sejam hipócritas, muitos se calhar punham lá o nome e quando chegavam... E não oravam. Pois, É é só o que eu para costumo se dizer. Eu prefiro que o irmão ore por mim do que dizer que ora. Claro. Pastor, eu oro por si. Irmão, eu não quero saber que você ora por mim. Eu não oro. Eu quero que você ore. É isso mesmo. É verdade. Mas você não tem nada que dizer que ora. Exato. Mas sabe que houve alguém que me disse a mim, não, mas a pessoa tem que saber que se está a orar por ela. Não. Porque isso moralmente e não sei o quê. Então isso é uma coisa que não tem nada a ver com o espiritual. Tem a ver com o intelectual. A gente ora e ninguém tem nada que saber Não há o que a gente nada, vai não há orar. nada. Pois. É como quando se dá ou quando se ajuda. Sim, também. Que a direita vê que a esquerda não olha. Exato. É isso E mesmo. então Jesus continuando diz assim, não sejam iguais a eles.
Porquê? Porque o seu pai... peço desculpa. E quando orarem, não fiquem, verso 7, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não será igual, não sejam iguais a eles, porque o vosso Pai sabe perfeitamente do que é que vocês precisam. E sabe uma coisa, irmão, quando esta palavra se torna uma realidade em nós, nós temos uma segurança tão grande, eu sei que o Pai sabe o que eu preciso. É isso mesmo. É verdade. É sim, senhor. Eu sei que o Pai sabe o que eu preciso. Claro. E é importante nós termos isto dentro do nosso coração. É isso. Eu sei que o Pai, Deus o Pai, sabe o que eu preciso. É isso. O meu Pai conhece o meu deitar e o meu levantar. É. Nada lhe está oculto. O meu Pai conhece aquilo que eu não conheço. Porquê? Porque o meu Pai conhece o meu futuro, eu não conheço o meu futuro. É verdade. É isso mesmo. Então eu só posso confiar em alguém que sabe o que eu preciso. Só nele, mais ninguém. Se eu souber o que a Laurinda precisa, se eu souber o que o Paulo precisa, Deus tem todos os recursos. Claro. Se eu soubesse o que a Laurinda precisa ou o que o Paulo precisa, eu assistia-lhe. Lógico. Sabendo o Paulo que essa é a minha natureza, ele vive tranquilo. Porquê? Porque no dia da necessidade ele sabe que pode contar comigo. É isso que Jesus está aqui a ensinar. Exato. É isso mesmo. Não repitam, porque repara, uma pessoa que repete uma oração das duas uma, ou não crê que Deus a ouve. Sejam honestos. É verdade. É isso. Acho que sim. É sim, Certo? sim. Certo. E então depois diz assim, vocês orem assim, Pai Nosso. Então quando ele fala no Pai Nosso, ele está a falar de quê? Não é meu Pai, é Pai Nosso, ele está a falar de quê? Família. É, exato. Pai é chefe de família. Exato. Então começamos a ver a importância da família, Claro. aqui. Da família de Deus. Porque na família de Deus, irmãos, não há parentes. Não há maneira. Não. Na família não há parentes. Ou há irmãos ou não há irmãos. É isso mesmo. E então diz assim, vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, acima de todas as coisas. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Nós lemos há pouco em Marcos o quê? Olha, o reino está próximo. Então o que é que vocês têm que fazer? Orem para que o reino venha. Orem para que ele se manifeste. E então o que é que eles pedem? Venha o teu reino. E depois o que é que eles pedem a seguir? Seja feita. A tua vontade. Aí é que é a implementação do reino de Deus em nós. Exato. Porque o reino de Deus, nós vamos ver mais à frente, ele não vem com visível aparência. As pessoas pensam, ele aqui, ele ali, olha, aquele tem unção, o outro não tem unção, o outro não tem... Essas pessoas nunca, não vão conhecer Deus, nunca. Nunca. Porque eles andam atrás de uma coisa que é visível, o show, o impacto do show, Sim. não é? Estou a falar de um culto. Sim. O impacto do show, Sim, do eu estou a culto. perceber. Não é uma questão de crítica, não estou a Claro, falar nada exato, disso de crítica exato. nem nada disso, porque há coisas Exato. muito piores. Claro. Mas se o culto não impacta pelo show, a palavra pouco serve. Porque no conceito de igreja nos dias de hoje, o mais importante é o show. O show é que impacta. É isso. Mal de nós se não for a palavra, porque o show não salva ninguém. É não. A palavra é que cria estrutura em nós. É isso. E então Jesus está aqui a ser claro. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Ou seja, que a plenitude da tua vontade venha. Este tem que ser um desejo nosso. E nós temos que orar por esse desejo sempre. Sempre. Exato. Que o reino de Deus seja estabelecido, que a palavra de Deus prospere, que a palavra de Deus encha a terra, como a Bíblia fala, para nós termos a consciência do que é o reino. O reino não tem nada a ver com o império. Há duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é o império e outra coisa é o reino. Quando se trata das coisas do diabo, é o império das trevas. Porquê? Porque o império é o tomar de uma liderança sobre alguém que não é seu. Exato. Enquanto que o reino não, tem súditos. E o reino rege o povo que está debaixo do seu reinado. Ou seja, o reino, o rei é responsável por todos os seus súditos. Exato. Porque o reino não é imposto. Um reino é construído. O império não. Por exemplo, nós éramos um país imperialista. Sim. Porquê? Porque éramos um país que tínhamos colónias. Ou seja, nós fomos colonizar, nós fomos estender o império, fomos gerar o domínio em terras que não eram nossas. Claro. Angola nunca foi nossa. Não. Guiné nunca foi nossa. Angola é dos angolanos, Guiné é dos guinenses, Exato. Goa é dos goenses, Claro. todos santonenses e tudo Exato. mais.
Nós é que fomos. Mas nós fomos desenvolver. Bom, a gente pode desenvolver, mas não tem nada que dominar. Não tem nada que dominar as nações. É. Exato. Por isso é que por isso é que se chamava o Império. Porque as pessoas estavam debaixo da tutela portuguesa. Exato. E por isso é que houve a revolução, porque nem todos aceitavam essa tutela portuguesa. Angola é nossa. Exato. Nós dizíamos que Angola era nossa. E os angolanos diziam a mesma coisa. Angola é nossa. Claro. E quantas vidas se perderam Sim, é verdade. por causa do capricho do Império? Sim, sim. Não é? Sim, sim. Não é um discurso político, é só para nós entendermos o que é Império e o que é Sim. Reino. Claro. Reino não tem nada a ver com o Império. Você no Império, quer queira, quer não queira, tem que seguir à risca e o Império Romano. Sim. O Império Romano dominou o mundo, não é? Mas o mundo não era de Roma. Não. Eles eram um povo colonizador e era com base na força. Exato. E queriam que instituir os valores da Roma, não é? O que é que o Hitler fez? Queria fazer a mesma coisa. Era. Expandir a raça ariana Claro. e queria dominar o mundo. O que é que você vê na Coreia do Norte? Na Coreia do Norte vê isso precisamente. Vocês vão reparar que até o corte de cabelo dos homens e das mulheres é igual ao do presidente. É isso. É Porque é uma norma. verdade. Então as pessoas são vassalas, não são livres. Mas no reino de Deus não, no reino de Deus há liberdade. Amém? Vamos agora ver, vamos a Mateus 9, a Mateus 6, continuando no 6, vamos agora saltar aqui mais para a frente. E vamos ver o reino. Vamos ver o reino. Diz assim, Jesus em Mateus 6, a partir do verso 31. Diz assim, portanto, estamos a ler acerca do reino de Deus. Sim. Portanto, não se preocupem, porque quem tem que se preocupar é o rei. Exato. O rei é que tem que se preocupar, não somos nós. Vocês sabem que as santas casas, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver para ser mais fácil de compreender. As santas casas, elas são direcionadas, são geridas por alguém que se chama provedor. O que é que significa provedor? Prover. Portanto, o provedor é responsável para gerar a provisão para a Santa Casa funcionar. Exato. E então tem que fazer o quê? Tem que preparar eventos para recolhas financeiras. Exato. Não é? E convidar artistas que podem ir cantar sem receberem cachê. E tudo o dinheiro angariado é para... Ou depois eles têm vários para mulheres abandonadas, maltratadas e tudo mais, e não sei o quê. Então, o rei é o provedor para o reino. O rei é aquele que provê para o reino. Vocês lembram-se dos 7 anos de fome e dos 7 anos de fartura? Quem é que o rei, não é o rei, Faraó. o faraó. Quem é que o faraó foi buscar? José do Egito. Sim. Um homem sábio, cheio da sabedoria de Deus. Ele foi o provedor. Ele foi o provedor. Olha, agora 7 anos de fartura, nós vamos ter 7 anos de fome. Então vamos ficar com bens. E foi aí que ele assistiu aos irmãos que o venderam e ao pai e tudo mais. Não é? Sem qualquer rancor. E então o que é que ele fez? Providenciou. Tiveram uma grande colheita, guardaram os 7 anos de fome, eles tiveram as necessidades supridas. Exato. Isto é provisão, isto é o provedor. O rei é que provê. Por isso é que Jesus diz, olha, não estejam inquietos. Exato. Ele diz aqui, olha, portanto, não se preocupem. A palavra preocupação, vocês já sabem que é um desgaste, é pré-ocupar-me. Exato. Amanhã tenho uma coisa para resolver e hoje já não durmo a pensar nela. Foi. Amanhã quando for para resolver o problema, eu tenho a minha cabeça estourada, estou desgastado. É. A preocupação é falta de sabedoria. Está a falar alguém que era muito preocupado, eu era uma pessoa muito ansiosa. Muito ansiosa. Só que a palavra nos vai transformando. Vai trazendo uma nova consciência a nós. Exato. E hoje encara a vida de uma maneira diferente e tenho um princípio de vida que não foi uma pessoa de Deus,
mas foi um homem que sempre me ajudou e com quem eu gostei de trabalhar, o meu patrão. Ele sempre disse, Eurico, não há nada que não se resolva. É verdade. E essas palavras vindas daquele homem dilataram o meu coração. Disse assim, não, isto é Deus a falar através deste homem. Exato. Porque sempre que ele falava isso, ele sabia que eu estava preocupado. Que Deus o tenha em paz. É verdade, é isso Que mesmo. muito me ensinou, muito me ensinou. Um homem não sendo de igreja e não sei o quê, eu até, desculpem uma expressão, brincava com as beatas, andam sempre lá metidas debaixo da saia do padre. Não sei o quê. Mas o que é certo e sabido é que aquele homem era um homem de princípios. E ele sempre, em momentos difíceis, ele sempre dizia, Eurico, não há nada que não se resolva. E é verdade, irmãos. Há coisas mais difíceis, coisas mais fáceis, mas tudo se resolve. Tudo se resolve. Tudo se resolve. E o mundo ainda diz assim, a única coisa para a qual não há solução é a morte. Mas Jesus já providenciou para nós. Vida eterna. Vida eterna. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que é que o homem tem que fazer para chegar lá? É tirar tudo o que lá está para que o reino se manifeste. Exato. Porque o reino de Deus está dentro de nós, irmãos. E isso é que é importante, nós compreendermos. E é verdade. E é verdade, o reino de Deus está dentro de nós. Cada dia que nós vivemos, através da palavra, é uma descoberta. Não é? É uma descoberta. Olha, nunca tinha visto isto desta maneira. Não é, André? Nunca tinha visto aquilo desta maneira. Tu nunca pensaste como estás a pensar agora. Para nós é uma agradável surpresa. Estás a ver? É uma descoberta. Veio a descoberta. Para lá. O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de mim. Caramba, porquê é que as pessoas andam à procura do reino de Deus fora, se o reino de Deus está dentro dela? Ouçam a voz do Espírito. Ouçam a voz do Espírito. E então diz assim, 32. Pois os pagãos portanto, olha, irmãos, peço desculpa, eu vou ler a partir do versículo 28, para vocês entenderem o que é que o reino de Deus, para nós compreendermos o que é o reino de Deus, nós temos que saber o que é que ele não é. Exato. E então diz assim, versículo 28, porquê é que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios. Jesus vai buscar isto. Depois o 29 diz, contudo, eu vos digo, nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Homens de pequena fé porque é de falta de entendimento. Exato. Não é por fraqueza de espírito, é falta de entendimento. Depois diz assim, portanto, não se preocupem, dizendo o que é que vamos comer, ou o que é que vamos beber, ou como nos vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Então o reino de Deus não é isto. O reino de Deus não são coisas. Não. Então, toda a doutrina da prosperidade que as igrejas professam é toda contrária à Bíblia. É. Porque só falam o quê? De materialismo. É verdade. É dinheiro, é riqueza, é isto, é dinheiro, é riqueza, é isto. Olha, Deus abençoou-me, tenho um carro novo. Desde quando é que isso é uma bênção de Deus? Não. Isso pode ter apenas sido força dos frutos da pessoa, Claro. E da pessoa ter canalizado as finanças para ali. Exato, é isso mesmo. Ele pode ter comprado um carro e não ter que comer em casa. E então dá testemunho de um bom carro, Pois. mas em casa não tem comida. Pois. Irmãos, É verdade. eu estou-vos a falar com conhecimento de causa. É verdade. É verdade. É verdade. Pessoas que passavam cheques sem fundo à igreja para comprar coisas, para serem honrados em cima dos púlpitos, mas no fundo os cheques chegavam ao banco, era cheque de peixe. Vai ao banco, nada. Vai ao banco, nada. E eu Estão a perceber, irmãos? Exato, exato. E então depois diz assim, 32, porque é que os pagãos é que têm esses valores? Então depois diz ele assim, busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar. Aquilo que os outros procuram, irmãos, aquilo que os outros esforçam para ter, a Bíblia diz que Deus nos dá enquanto dormimos. É isso. É verdade. Nós não podemos ser presos materiais. Oh, pastor, mas é mau ter dinheiro. Não, eu gosto de ter dinheiro. Eu gosto de ter dinheiro, eu gosto de ter as minhas necessidades supridas. Claro. Eu gosto que os meus irmãos tenham as necessidades supridas. Irmãos, porque a prosperidade bíblica não é ter muito, é ter sempre. Exato. Ter sempre em tudo, toda a suficiência. E ter condições para abundar na boa obra. Okay? Ou seja, partilhar. Claro. Bom, então diz assim Jesus. Portanto, busquem primeiro, Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê?
Sustentar. Isso é fruto do vosso trabalho? Não. Não. É fruto da vossa sabedoria. Porque vocês vão buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, os valores do reino. E nós vamos ver quais são os valores do reino. Exato. Os valores do reino não é comida nem bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E isto é que são os valores do reino. Que me importa ter dinheiro se eu não tiver paz? É isso. Há pessoas que têm dinheiro e não dormem com medo de serem roubados. É verdade. Há pessoas que têm negócio e não dormem com medo de serem enganados. É mesmo. Há pessoas como o outro louco, que Jesus chamou louco, têm grandes lucros, guardam os grandes lucros, não partilham com ninguém, às tantas morrem, nem foi para eles, nem foi para ninguém. E depois ainda cá deixam a família a lutar por causa das coisas. Exato. Quantas famílias se têm destroçado por causa disso? É verdade. Do amor ao dinheiro. Sim. O que é que Jesus disse? Não peçam para ser árbitro entre vocês. Pois. Vocês entendam-se. Quem é que constitui o juiz ou o repartidor? Mas vou-vos dar um conselho a todos. Tenham cuidado com a avareza. Pois. É isso que interessa. Jesus sempre chamou a atenção para isso. E ele agora aqui está a dizer, olha, diz assim, portanto, não se preocupem, mais uma vez, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Para que é que eu hei de estar preocupado hoje com o dia da manhã? Então é a minha preocupação de hoje mais a do dia da manhã. Então eu chego a um certo ponto que estou cansado e desgastado e chego a um ponto em que digo assim, não, a minha vida não presta, isto não funciona. E Jesus quer pôr um basta nisso. Exato. E é isso que nós temos que compreender. Irmãos, eu tive ataques de pânico. Eu tive ataques de pânico por causa de não ter condições para no dia seguinte a responder aos meus compromissos. Acredito. Porquê? Porque o nosso nome também tem honra. É verdade. E eu não queria manchar o meu nome nem o nome da minha família. Claro, é isso mesmo. E isso era um peso. Exato, e é verdade. É isso Mas mesmo. graças a Deus, que Ele sempre nos dá acima daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porquê? Porque Ele sabe aquilo que a gente precisa. É isso mesmo. E nós, enquanto carne, nós limitamos a nossa fé. Não é Deus que limita, somos nós. E eu falo por mim. Somos nós que limitamos a nossa fé, não acreditando no que está escrito. Sabemos o que está escrito e sabemos que foi Deus que disse. Exato. Mas não acreditamos no que Deus disse. Acreditamos mais numa palavra de uma pessoa que vem, assim diz o Senhor, do que acreditamos naquilo que o Senhor disse verdadeiramente. Exato. E esse é o grande mal dos dias de hoje. Certo, Paulo? É verdade. E então aqui diz assim, portanto, não se preocupem com o dia da manhã, pois o dia da manhã trará as suas próprias preocupações. Basta o quê? Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmão, é dia a dia. É dia a dia. Este é o dia que o Senhor nos deu. Amanhã é o dia que o Senhor nos deu. Não sabemos. Depois da manhã é o dia que o Senhor nos deu. É o dia a dia. É o dia a dia. Vocês concordam? Exato. Então vamos continuar. Não quero estender muito a mensagem. Vamos a Romanos 14. Ver o que o reino de Deus não é. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Amém. Diz assim o versículo, diz o verso 13, diz assim. Portanto, estou a ler Romanos 14, 13. Diz assim. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo ao caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para aqueles que assim o considerem. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua a seu irmão, porque Cristo também por ele morreu. E diz assim, aquilo que é bom para você não se torna objeto de maledicência. Porquê? É uma consciência de valores. Até agora, era uma consciência religiosa. Posso comer carne, não posso comer carne, posso comer... Eram coisas. Exato. E agora o Paulo apela aos valores do reino. Ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é por eu comer sangue ou deixar de comer sangue que sou mais santo ou menos santo. Vocês concordam, Bela? Sim, é verdade. É o que o apóstolo está aqui a falar. O apóstolo está a falar acerca do reino de Deus.
O reino de Deus não é por eu pôr véu ou tirar véu, não é por eu orar muito ou orar pouco, é por eu ser quem sou. Claro. E então diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. E agora eu pergunto, então o que é o reino de Deus? Justiça, Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Este é o segredo do reino. Então quando nós falamos buscai primeiro o reino de Deus, o que é que nós estamos a buscar? Justiça, alegria e paz. Isto é o reino. O reino de Deus não tem nada a ver com dinheiro. O reino de Deus não tem nada a ver com bens. O Senhor diz assim, se na verdade houver necessidade de te acumular de bens, eu te os darei. Busca o reino e a sua justiça, e o resto que os outros querem, eu dou-te. Exato. Às vezes a minha vontade era dizer assim, caramba, Senhor, eu não consigo entrar lá na cabeça de ninguém. Porque também sou honesto, primeiro que isto entrasse dentro da minha cabeça não foi fácil. Porque nós ainda andamos mais pelo que vemos do que pelo que queremos. Pois, acredito. Exato. Por isso é que Deus nos testa e nos leva ao limite para nos mostrar assim, agora acreditas? Sim. Há muitos sofrimentos que nós passamos na vida, que é Deus que permite, para o nosso ensino. Porque Deus não tem prazer do mal de ninguém. Não. Nem das dificuldades de ninguém. É, Mas também vos vou dizer uma coisa, se a vida fosse um mar de rosas não tinha gozo nenhum. Pois, também digo. É verdade. Se a vida tivesse um mar de rosas não tinha gozo nenhum. É verdade. Eu era um inútil, Pois. bastava estalar o dedo. Sim, tinha tudo. Não dá gozo nenhum. Pois. Eu não sei agora as estatísticas, mas antigamente os povos nórdicos eram os que tinham o maior índice de suicídios. Porque são os povos que têm a melhor condição de vida. É verdade. Eram suicídios a pontapé. É uma loucura. E então o apóstolo diz aqui, o reino de Deus é que justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus. É agradável a Deus e é aprovado pelos homens. E por último, o reino de Deus é estabelecido no coração do homem. João 4, e vamos ficar por aqui esta noite. João 4. O reino de Deus se recebe por desejo, irmãos. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Quando nós oramos, é Senhor, que a tua vontade se cumpra. Nós temos que dizer isso, não é no sentido de me resignar. Eu me resigno, olha, eu quero isto, mas seja feita a tua vontade. Parece que eu estou a resignar-me à vontade dele. Mas não é. Eu hoje vejo as coisas de uma maneira diferente. Quando eu oro assim, mas Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, diz assim, Senhor, se é para mal, para. Se é para bem, eu recebo tudo o que vier de ti. Ou seja, eu já não crio essa expectativa. Vê se me consigo explicar. A oração não tem que gerar em nós uma falsa expectativa. Mas a oração nós temos que ter uma certeza. É isso. Tudo o que vem de Deus é bom. E nem tudo o que eu quero é bom. É verdade, é isso mesmo. Tudo o que vem de Deus é bom. Mas nem tudo o que eu quero é bom. Então, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, porque eu posso estar a ter uma oração que eu considero que é uma oração toda XPTO e Deus diz assim, para lá, não. Pensa lá, vê lá, revela o teu conceito e vê se está certo ou não está. Nessa perspectiva eu digo, Senhor, mas seja feita a tua vontade, porque o quê? Porque eu sei que a tua vontade é o melhor para mim. Para já eu sei que tu sabes o que eu preciso. Claro. Oh, irmãos, quantas vezes eu tenho dito a Deus, Senhor, eu sei que tu sabes o que eu preciso. Eu sei que tu podes. Claro. Por isso eu venho a ti porque sei que tu podes. É isso mesmo. E tu sabes o que eu preciso. E esta é a minha oração. Irmão, Deus é testemunha. Quantas e quantas vezes eu oro dessa maneira. Porquê? Porque eu não sei orar mais. O que é que eu vou falar mais a Deus? O que é que eu vou falar mais a Deus com tanta gente na fila? O que é que eu vou falar mais a Deus a não dizer, Senhor, olha, tu conheces a minha vida por dentro e por fora. Tu sabes o que eu preciso e eu sei que tu podes. Claro, é isso mesmo. Então que a tua vontade seja feita. Acabou. E eu não crio uma falta de expectativa, mas descanso em Deus porque sei que o bom virá dele. Amém. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Exato. Quando? No tempo certo. É isso. Nunca Deus chegou atrasado ao lado nenhum. As pessoas é consideravam, pronto, olha, já morreu, acabou. Chegaste atrasado, estás a ver? Se tivesses 20 metros, vinhas mais rápido. E as pessoas pensam que Deus é o entregador da pizza. Não, Deus, não há nada, irmão, quando Deus se propõe a alguma coisa, não há nada que passe do seu tempo, porque o tempo é dele. Eu sou o alfa
Eu sou o Ômega. Exato. Fora de Deus não há tempo. Não. Ele é o Senhor do tempo. É mesmo. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Claro. Nada antes houve, nem nada depois haverá. Tudo se concentra nele. Exato. Então Deus nunca vem dar. A gente é que às vezes é muito apressado. É verdade. Não é? Foi quando ele disse ao Senhor Jesus, quando foi para estar lá, se tivesse cá Exatamente, as irmãs do Lázaro, não é? As irmãs do Lázaro, olha Senhor, se tivesse aquele não tinha morrido. Então quer dizer, a culpa foi para ele não estar cá. Está a ver que agora nem nós temos essa desculpa. Pois. É que Deus agora é omnipresente. É isso mesmo. É verdade. É verdade. É mesmo. E então aqui eu tinha falado em João 4, Sim. João 4, versículo 20. Vamos ler do 20 ao 24. Do 20 ao 24. Graças a Deus. Diz assim. Jesus, quando se encontra com a samaritana, ele vai abordar outra vez o reino e os valores do reino. E então o que é que ele vai dizer à samaritana? Olha, samaritana, tu tens de compreender uma coisa, resumidamente. Tu tens de compreender uma coisa. O lugar da adoração É aqui. não é marcado em qualquer lugar. É. Quando Deus encontra um coração sincero, Exato. é lugar de adoração. É, em qualquer lado. É Quando- isso. Seja quem for. É. Um coração sincero, Deus está lá. É verdade. E então diz assim, veja o conceito religioso. Nossos antepassados, ela agora apela aos antepassados, quem? Jacó. Nossos antepassados, João Pico. 20, 4:20. João 4, 20. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E agora diz assim o verso 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Esta está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. E quando é que isto vai acabar? Não é só pela destruição do templo. É pelo reino entrar, é pelo reino se manifestar dentro de nós. O reino manifesta-se dentro de nós e eu digo assim, eu não tenho um sítio para orar, eu tenho a certeza que a Bela Qualquer às lado. vezes vai no caminho e ora. É. Eu às vezes vou no caminho no carro sozinho e oro. É isso. Qualquer lado. Sinto essa necessidade de orar e de partilhar, ou uma alegria, ou uma tristeza, ou uma apreensão, É verdade. uma situação qualquer. É. Eu oro. Todo lugar é lugar para orar. Essa foi uma das vantagens. Olha, não chorem por eu partir, porque é bom para vocês. Claro. Porque se eu não for para o Pai, o Espírito de Deus não vem para vocês. E o Espírito de Deus é que vai manifestar o quê? A minha omnipresença. Claro, exato. Tá Deus está bem, comigo, está com a Carla, está com a Dana no Exato. trabalho, está com o irmão Tá. Zé em casa, está com Tá o Paulo com no todos. trabalho, em casa, Tá. em todo o lado. Tá. Porquê? Porque ele agora já não está confinado a um espaço físico que era o seu corpo. Não. Agora tem não. Ele agora se libertou do corpo e derramou o seu Espírito É sobre isso, nós. é isso. Então a sua presença em nós é real. Onde eu invocar o seu nome, ele está. É verdade. Graças E então, a para Deus. terminar, diz assim: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, porque a vossa adoração é vã. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E depois diz assim: no entanto, está chegada a hora, e o facto é que já chegou. Então já chegou. Claro. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora já chegou. Agora Deus procura essas pessoas. Exato. Então, se estamos a falar acerca do reino de Deus, nós estamos a falar acerca de pessoas de quê? De coração sincero. É isso. Mas nada. verdade. Coração sincero. Olha, adorarão o Pai em espírito. Porquê? Porque Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, ele não pode ser confinado a um espaço. Jesus ressurreto passou pela parede. Exato. Verdade. Porque nem as paredes travam o mover do espírito. Não. É verdade. Jesus estava num lado, o centurião foi lá e Jesus disse: vai, a tua fé, assim como tu crês, assim será feita. Claro. E a palavra é livre e ela faz o que tem que fazer, Exato. independentemente da distância ou das dificuldades. É isso mesmo. É só para nos levar a acreditar que Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer. É mesmo. É Na vida verdade. daqueles que lhe abrem a porta. É verdade, é isso mesmo. Porque às vezes Deus quer fazer coisas na nossa vida e nós somos o nosso impedimento, nós somos o próprio impedimento. É. Nós tornamos pedra de tropeço. Exato. Promover do Espírito de Deus. Porquê? Por causa dos nossos conceitos humanos. Nós temos um exemplo. Hoje os telemóveis podem estar numa casa fechada, mas a voz do som entra lá. Ah, claro, exatamente. Então Deus é assim. E Ele diz aqui, olha, são estes os verdadeiros adoradores, o adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus não procura de culto bom.
Deus não procura de reunião boa, Deus procura corações puros na presença dEle. Exato. E Deus, onde encontra corações puros na presença dEle, faz o que Ele quer. Porque sabe que nós permitimos que Ele faça. É isso. É verdade. Por exemplo, na intercessão, às vezes, eu sei, pronto, sei tudo o que se passa nesse aspecto. A Carla às vezes, ou a Carla, ou o irmão Zé, ou seja quem for, claro. eu sinto orar pelo irmão, mesmo me impondo a mão. Impõe a mão, ora, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se é pela vontade de Deus, então que a vontade de Deus seja feita. Claro, exato. Tem que ser assim, irmãos, na nossa vida tem que ser assim. É isso mesmo. E nós temos que estar submissos à vontade de Deus. Então o reino de Deus não tem grande ciência. O reino de Deus o que é que procura? Corações puros. Irmão, primeiro vem o espiritual e depois vem o natural. O próprio Paulo, quando fala da morte e da ressurreição, diz: se há físico, também há espiritual. É isso. E muitas vezes nós não damos valor à nossa vida espiritual. E consideramos que a nossa vida espiritual é nada. Não, irmãos. Se a nossa vida espiritual estiver em dia, a nossa vida pessoal está boa. E estamos preparados para resistir no dia mau, como o Paulo falou quando falou de Efésios. É verdade, é isso mesmo. Porque a questão de estar preparado para resistir no dia mau não é ter as lamparinas acesas sempre, não sabendo a hora que ele vem. Eu tenho que estar constantemente preparado Exato. para aquilo que possa vir. E quando vier, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance e ficar firme, quer eu veja resultados, quer não veja resultados, porque o resto, melhor é o fim das coisas, o resto é com Deus. É isso mesmo. Mais nada. Mas é verdade. Amém? Graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Querido Pai, abençoo também em Teu nome e unido no mesmo Espírito com estes meus irmãos, todos os irmãos que nos estão a ouvir e que nos vão ver onde estiverem, quando estiverem. Que a bênção do Senhor também vos alcance, que a sua mão esteja sobre vocês e pensem nesta questão do reino e descansem, porque o Pai sabe aquilo que nós precisamos. E quando um pai sabe aquilo que nós precisamos, nós temos o exemplo de um pai que deu um irmão nosso para morrer em nosso lugar. Então é um pai de amor. Se ele é um pai de amor, quem ama, cuida. Esta é a minha fé. É verdade. Esta é a minha fé. Verdade. Então, irmãos, que Deus vos abençoe ricamente. Estamos de braços abertos para vos receber à sexta-feira, à quarta-feira aqui no Barreiro, à sexta-feira na Rua Gilianos, no Lavradio, no número 3. Serão bem recebidos, serão bem-vindos e poderemos confraternizar e falar acerca das coisas concernentes ao Reino de Deus. Não creiais em todo o Espírito. Esta é a palavra de exortação para a Igreja nos dias de hoje. Não creiais em todo o Espírito. É verdade. Provai se os Espíritos procedem de Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Amém. Amém. Que Deus vos abençoe e um forte abraço em nome de Jesus. Amém. Amém.